Livro 2, capítulo 1. No livro anterior foi definido que o corpo se diz úmido, seco, quente e frio em múltiplos sentidos. Além disso, foi demonstrado que são 9 os diferentes temperamentos, o mediano e equilibrado e os demais desequilibrados, dos quais 4 são simples, em que predomina apenas uma qualidade, ou o calor, ou o frio, ou a secura, ou a umidade. 4 duplos, em que uma das qualidades prevalece sobre a outra em ambas as oposições. Refiro-me à oposição entre o quente e o frio, e entre o úmido e o seco. Em seguida, passando as notas de cada uma, examinamos a natureza equilibrada, pois esta é a primeira de todas em virtude, em poder e na ordem da intelecção. Uma vez, porém, que uma coisa é o equilibrado dito em sentido absoluto em relação à natureza geral de todos os seres, e outra coisa o equilibrado em cada gênero. Parece necessário considerar o primeiro, examinando-o em relação à natureza em geral. Haveremos de reconhecê-lo por sua igual proporção de elementos, graças à qual se chama equilibrado e mediano, o posto médio entre todos os extremos. As demais coisas equilibradas com respeito a cada gênero são julgadas tais segundo as funções e necessidades próprias dos corpos. Dito isso, Dito se segue que o mesmo corpo de um animal ou planta possa ser médio, isso é, equilibrado e simétrico dentre todos os membros do seu gênero, porém discretos, isto é, desequilibrado se comparado a outro gênero de animais, plantas ou seres inanimados, pois o corpo de um vivo, posto lado a lado com o corpo de um morto, é mais úmido e mais quente. O leão vivo, por exemplo, será mais quente e mais úmido que o leão morto, tanto se compararmos consigo mesmo após a morte, quanto se o compararmos com outro leão morto. Por isso é que os antigos diziam que o animal era quente e úmido, não porque a umidade ou o calor predomine nele de modo absoluto. Há muitíssimos animais secos e frios, como o mosquito, as moscas, as abelhas, as formigas. Mas comparação com os mortos, as formigas, a abelha viva, afinal, é mais quente e úmida que a morta, assim como a formiga vive em relação à formiga morta. Comparados, no entanto, ao homem, ao cavalo, ao boi ou a qualquer outro animal provido de sangue, todos os animais desse gênero são temperamento frio e seco. E ainda que o examines voltando os olhos para a substância geral, nem mesmo aí escapam de ser frios e úmidos, pois, assim como em cada gênero que se afasta da mediania, recebe seu nome daquilo que nele predomina. Do mesmo modo, na substância geral, quando algo ultrapassa o médio, já não será chamado de equilibrado, mas ou de quente ou de frio, ou de úmido ou de seco. Foi mostrado acima que o homem é o mais equilibrado não apenas dentre os animais ou plantas, mas também dentre tudo que existe. Mas, uma vez que é composto de partes numerosas e distintas, está claro que a parte que possuir o temperamento médio será equilibrada de um modo absoluto, pois a parte que for, entre todas, a mediana do animal, que é dentre todos o mediano com relação ao temperamento, será mais equilibrada, em sentido absoluto. Pois bem, foi indicado que esta é a pele humana, e sobretudo a parte dela que fica na palma da mão. Contudo, porém, que se conserve como a natureza criou. Além disso, foi também indicado que o posto médio de toda substância, em sentido absoluto, não pertence à pele de cada homem individual, mas apenas à pele do homem que for o mais equilibrado. Há entre os próprios homens, afinal, uma diferença enorme, pois o mais temperado de todos é o que se mostrar com respeito ao corpo no meio exato de todos os extremos, entre a magreza e a obesidade, entre a dureza e a moleza, e de modo semelhante entre o calor e a frieza. Tocando o corpo de cada homem pode-se encontrar ou um calor violento e ardente, ou pelo contrário, a predominância do frio. Por predominância de frio, porém, entenda-se aquele que pode existir no corpo de um animal úmido e dotado de sangue. Ora, de corpo, o homem é o mais equilibrado, e também de alma ocupa o exato meio entre a ousadia e o medo,
entre a hesitação e precipitação, entre a misericórdia e a benevolência. O homem assim teria um bom coração, amor pelos amigos e pelos homens, e prudência. É por esses indícios, em primeiro lugar, que se reconhece o homem mais equilibrado. Juntam-se a esses uns quantos outros que se lhe seguem por necessidade. Por exemplo, come e bebe segundo a medida e digere bem os alimentos, não apenas no estômago, mas também nas veias e pelo corpo inteiro. Em resumo, possui irrepreensíveis todas as operações da natureza e da alma, dotado que é dos melhores sentidos, dos membros mais bem dispostos ao movimento, da mais viva cor e de boa respiração. Além disso, fica no meio entre sonolento e insone, entre liso e peludo, entre negro e branco. Quando criança, terá pelos mais avermelhados que negros e na flor da idade o contrário.